1 Tessalonicenses 4, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se, esse é o texto principal da mensagem, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo o sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém. Pessoal, vamos começar do versículo 1. Diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Gente, olha que interessante esse texto de Tessalonicenses. O texto de Tessalonicenses é escrito no começo do ministério de Paulo. Então, se você for ver o versículo 1 do capítulo 1, ele vai dizer: Paulo, Silvano e Timóteo, ou Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Qual a diferença? Vocês se lembram que em todas as cartas, quando Paulo vai se apresentar, Paulo diz: eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, escravo e tal. Ele faz uma grande qualificação de si mesmo. Paulo começa a fazer isso mais para frente no seu ministério, quando algumas pessoas começam a duvidar de que ele realmente é apóstolo e tudo mais. Mas na carta de Tessalonicenses não, gente. A carta de Tessalonicenses, Paulo escreve no começo do seu ministério. Então, ele é simplesmente Paulo, Silas e Timóteo, enviando uma carta aos Tessalonicenses. E é uma carta, gente, que corre num ritmo muito interessante, muito peculiar. Olha o que é que ele vai dizer. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Olha que interessante. Paulo escreve uma carta, gente, para dizer: olha, meus irmãos, vocês já sabem como deve fazer e vocês já estão fazendo. A gente é acostumado a ver mensagens de pregação sempre num tom de exortação, né? Você é um pecador e você tem que mudar. Você está errado e você tem que fazer certo. Paulo, ele escreve essa carta mas num tom de encorajar as pessoas a continuarem fazendo o que elas já estão fazendo. Olha só a diferença. Paulo em Filipenses, ele escreve e diz uma coisa. Ele diz: não me canso de repetir as coisas para vocês, porque ela serve como segurança para vocês. Sabe como às vezes você está na igreja e está ouvindo uma pregação e está falando sobre, sei lá, prostituição. Aí você fala: tá, eu não estou me prostituindo,
Mentira. Eu não estou mentindo. A carta de Paulo, as pregações como um todo, e essa carta de Paulo, ela não serve especificamente para exortar aquele que está errado. Mas ela serve, gente, para reafirmar verdades no nosso coração, para que a gente não esqueça e caia. E assim deve ser a nossa recepção também a algumas pregações. Talvez você não esteja vivendo em contextos de grandes pecados, né? Se é que existiria essa nomenclatura. Mas é bom ouvir determinadas mensagens, é bom ouvir e prestar atenção em pregações, porque essas pregações são como segurança para a gente. Tá? Então Paulo vai dizer, olha, fico muito feliz, meus irmãos, porque eu já instruía acerca de como viver, e de fato vocês já estão fazendo o que eu estou dizendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. E aqui está o ponto interessante, gente. Às vezes a gente já está vivendo uma vida massa diante de Deus, legal, enfim. Só que o que Paulo vai dizer, olha, eu sei que você já está vivendo da forma como eu falei para viver. Agora, mantenha-se assim e vá crescendo. Cresça diante de Deus dia após dia. Sabe aquela oração de Deus, faz-me vencer esse outro obstáculo, sabe? Faz-me me aproximar cada vez mais de Ti. Enfim. Versículo 2. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A forma de alcançar a vontade de Deus, ela parte de duas premissas. Uma premissa positiva e de um agir, de um fazer, e uma premissa negativa, de um não agir, de um não fazer. E ele começa falando da perspectiva negativa, de um não fazer. Ele vai dizer o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se, ou seja, não faça isso, abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha o que é que ele vai dizer. Abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o seu corpo. Essa tradução ela é bem complicada. Ela tem 3 interpretações. A primeira é que ele está falando do seu corpo mesmo. Você tem que controlar o seu corpo, como a tradução aqui seria vaso. Então você tem que controlar o seu corpo, que seria o seu vaso. Né? Uma outra interpretação que ele vai dizer é que ele vai dizer que o vaso é como se fosse a esposa. Então cada um tem que saber, tem que aprender a conquistar a sua esposa, ou a tratar a sua esposa, ou a conviver com a sua esposa. Enfim, a questão que eu quero falar aqui, tem uma outra interpretação também, que ele vai dizer que vaso, quando ele fala vaso, ele está dizendo que cada um saiba controlar o seu vaso. E ele está falando aqui um eufemismo do órgão genital mesmo. Ou ele está dizendo, meu filho, saiba possuir somente a sua esposa, ou seja, viva somente com a sua esposa. O que importa não é isso, gente. O que importa é o que ele fala no final. Qualquer uma dessas 3 interpretações, o que importa é o que está na frente. Ele vai dizer, saiba controlar o seu corpo, o seu próprio corpo, de uma forma que seja de uma maneira santa e honrosa. Versículo 6. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Gente, quando a gente fala de imoralidade sexual, ou quando a gente fala dessas questões de namoro, não sei o que tal, a gente sempre leva para uma perspectiva de como, não faça isso não, porque você vai se prejudicar. Não é? Rapaz, você que está se prostituindo, tá, sei lá, você está se prejudicando. A perspectiva que Paulo dá aqui, ele diz, olha, não faça isso, logicamente, porque você tem que controlar o seu corpo com honra e com respeito. Só que você tem que ter uma coisa também. Você tem que, versículo 6, você não pode prejudicar seu irmão, nem dele se aproveitar. Sabe o que eu acho muito legal? Sabe o que eu acho muito legal nessa perspectiva? É que ele vai falar da imoralidade sexual na perspectiva do outro. A gente sempre fala na questão da imoralidade sexual na nossa perspectiva, mas ele fala aqui da perspectiva do outro. Não prejudique o outro, não magoe o outro, não vá ferir o outro. Sabe por quê? Porque o que mais me irrita, gente, quando eu vejo esses caras, sabe, aquele atirador mor, né? Aquele cabo que chega na igreja, sai atirando para as meninas tudinho. O que pegar, pegou. Né? A Bíblia diz que para a gente guardar o nosso coração, porque dele provém a fonte de todas as riquezas. E, gente, quando a gente magoa uma pessoa nessa área, quando a gente dá esperanças a uma pessoa apenas numa perspectiva carnal, logicamente que você se prejudica, mas você também prejudica a outra pessoa.
sabe? E aí as pessoas não entendem que sair atirando para todos os lados, você pode estar magoando o coração de várias pessoas. Quando ele diz, cada um sabe possuir o seu corpo de maneira santa e honrosa, ele está dizendo que seu corpo ele tem que respeitar. Uma tradução também para honrar, uma forma de possuir honrosamente, é uma forma de possuir o seu corpo respeitosamente. Respeite o coração dos outros. É isso. Respeite o sentimento dos outros. Sabe, tá bom que tem toda uma implicação pecaminosa para a sua vida, eu sei disso, mas se você não está preocupado com a sua vida, se você quer ser conhecido como mulherengo mesmo safado, agora preocupe-se com o coração dos outros, sabe, respeite os outros, respeite o sentimento dos outros. Tem gente que sai brincando com o sentimento das pessoas, gente, sem se preocupar com nada. Sabe, olha o versículo 6 diz isso: ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, pois o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não, versículo 7, vamos lá? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quando eu desrespeito uma pessoa dessa forma, gente, eu não desrespeito somente essa pessoa. Porque o que Paulo está falando aqui é de uma coisa que acontece dentro da igreja, né? Com pessoas que são cristãs. Quando eu desrespeito uma pessoa nessa área, eu desrespeito ao próprio Deus e ao próprio Espírito Santo. Versículo 9. Perspectiva agora positiva de agradar a Deus. Perspectiva agora afirmativa. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Olha que interessante, gente. Ele vai chegar e vai dizer, olha, quanto ao amor fraternal, amem uns aos outros. Mas isso eu nem preciso lhe dizer, porque você já faz. Imagina Paulo falar isso para a gente. Deus falar isso para a gente. Olha, ame aos outros. Vou dizer para você. Né? Jesus olha para Plaucio e faz. Plaucio, ame aos... Tá, eu já sei que tu faz. Deixa eu dizer para André que não faz. Né? Deixa eu dizer para... Sabe? Olha, quanto ao amor fraternal, eu nem preciso escrever para você. Nem preciso lhe falar. Gente, quando é que a gente vai chegar nesse nível de amar o próximo e de não precisar nem ouvir mais isso? Sabe, Paulo diz, eu não preciso nem mais escrever isso para vocês, porque eu já sei que vocês amam uns aos outros. Eu já sei que vocês ajudam aqui, como ele fala na Macedônia, eu já sei que vocês estão ajudando essas igrejas. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha só, a gente está falando aqui de uma igreja nova, gente. A gente está falando de uma igreja, que é a igreja de Tessalonicenses, que ainda estava andando no início da sua fé, ainda estava no caminho inicial da sua fé. Então, não existiam ainda outros livros doutrinários, não existia a carta de Romanos, tá? Não existia ainda a carta de Apocalipse. Então, eles estavam ainda no início da sua fé e eles tinham muitas dúvidas. Então, o que é que aconteceu? Paulo fez uma visita muito rápido à igreja e falou somente sobre a vinda de Cristo. Falou sobre a vinda de Cristo. Olha, Cristo vai voltar e tal. E ele vai voltar, espere. Ele está vindo como ladrão, né? Ou seja, ele está chegando, ele vai chegar a qualquer momento, então espere. Beleza, a galera ficou lá, né? Estou esperando. Eita, está chegando. Qualquer trombeta, né? Tocou uma trombeta, meu Deus, Jesus chegou. E aí nessa coisa, dizem até que nesse momento, a igreja tessalonicense, ela viveu isso de forma tão eufórica, que eles começaram a vender realmente todos os seus bens. Porque, rapaz, Jesus está voltando, chega semana que vem, né? Eu vou vender logo meus bens aqui, tudinho e tal. Então, eles começaram a se desfazer de tudo. Eu vou trabalhar para quê? Para que eu vou bater ponto 8 horas por dia? Vou sair do emprego, vou vender tudo que eu tenho e vou ficar aqui só esperando Jesus voltar. E aí fizeram. Só que aí o que começou a acontecer? A igreja começou a ser perseguida e os irmãos começaram a morrer. Alguns foram sendo assassinados, né? Enfim, falecendo. E aí começou o desespero. Rapaz,
E agora, o que vai acontecer com esse pessoal que morreu, que no texto Paulo usa o eufemismo dormir, né? O que vai acontecer com esse pessoal que está dormindo, que está morrendo, antes de Cristo voltar? Perder a salvação. Então, a grande crise que existe aqui nesse momento é que as pessoas estavam meio que com medo de morrer antes de Cristo voltar, certo? Então, vamos ler agora o texto para ver o que é que Paulo fala sobre isso. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que faleceram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Então, o que vai acontecer? Quando Cristo ressuscitar, gente, Cristo ressuscitou já, né? Quando Ele vier, da forma como Cristo ressuscitou dos mortos, da forma como Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, né? Todos aqueles que já dormem, ou todos aqueles que já tiverem morrido, todos esses também ressuscitarão, assim como Cristo um dia ressuscitou, todos aqueles que dormiram também vão ressuscitar. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos ainda até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então, como seria a ordem? Né? Nós que estamos vivos não somos melhores do que aqueles que já morreram. Quando Cristo vier, gente, esses que já morreram é que ressuscitarão primeiro. Depois nós é que seremos arrebatados aos céus. Essa é a ordem. Então não tem por que eu ficar triste se o meu amigo cristão na igreja faleceu. Ao contrário, ele vai encontrar a Cristo antes de mim, se eu ainda estiver vivo na vinda do Senhor. Versículo 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Gente, na verdade, a melhor tradução para consoles aqui que eu gosto é encorajem. Encorajem uns aos outros com essas palavras. Agora eu queria que a gente fosse para o versículo 11 e 12. Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Gente, existe um problema aqui. E aí deixa eu explicar. O cara é cristão. E ele vive primeiro, vou falar de duas perspectivas do cristão aqui. A primeira perspectiva é aquele cara que sabe que Jesus vai voltar e que acha que ele vai voltar agora já, nesse momento, nesse segundo, com certeza Jesus vai vir antes de eu falecer e tal. O que é que acontecia com esse pessoal é o que eu já falei. Ah, Jesus vai voltar? Beleza, então não vou mais trabalhar, né? Para que trabalhar se Jesus vai voltar, né? Não vou mais comprar nada, que eu vou comprar vai se perder, Jesus está voltando, acho que ele chega já, acho que antes das 3 ele chega. Vou trabalhar, não preciso trabalhar, vou ter casa para quê? Vou vender tudo, né? Venda tudo. E aí como é que essa pessoa começou a viver? Começou a viver de boa. Rapaz, já dei tudo aí chega de noite, rapaz, Jesus nem voltou, deixa eu ver na casa do irmão de quem eu vou comer hoje. Já que eu não tenho mais comida nem casa, né? Vou comer na casa de quem aqui? Quem é que quer me chamar para eu comer na sua casa? Ninguém? Povo orgulhoso. Amém, meus irmãos, amém. Se fosse na igreja de Tessalonicense, ia ter quem chamasse. Entendeu? Na igreja de Tessalonicense, lembra que eu falei sobre a questão do amor? Gente, o amor na igreja era tão grande que Paulo chegou a dizer que não precisava nem escrever. Por quê? As pessoas começaram a vender seus bens, as pessoas começaram a viver sem seu emprego, mas aí as pessoas amavam tanto uns aos outros que tinha gente que começou a viver às custas dos outros. Então, de manhã, almoço na casa da irmã Francisca, tomo café na casa da irmã Francisca, almoço na casa do diácono João e janto na casa do pastor José.
né? E começou a viver dessa forma. É a primeira perspectiva. A perspectiva de que Cristo vai voltar imediatamente, então eu não preciso mais fazer nada da minha vida. Segunda perspectiva, a perspectiva de, rapaz, acabou, olha, morreu, acabou. Morreu, Jesus não voltou, está lascado. Morreu, Jesus não voltou, acabou, dormiu, já era. Né? E nessa outra perspectiva, a gente tinha outra questão. Para quê? Para que eu vou ficar esperando Deus? Eu vou trabalhar, eu vou me acabar, eu vou viver a vida só para isso. E aí, quando eu morrer, já era. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Todo esse texto, gente, toda essa exortação, ela se resume nesses 2 versículos. Então vamos prestar atenção. O que é que ele vai falar? Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Aqui é a segunda perspectiva que eu falei, gente. Preste atenção. Algumas pessoas viviam na correria do dia a dia e não acreditavam que Jesus ia vir e que depois da sua morte eles teriam a salvação eterna. Então o que é que essas pessoas fazem? Elas vivem sua vida de forma eufórica, elas vivem sua vida de forma corrida, elas viviam sua vida de forma, sabe, extremamente angustiada. E aí a gente vê, será que isso tem hoje? O que é que acontecia? O que é que acontecia aqui? A perspectiva grega, algumas pessoas trabalhavam demais ou viviam nas praças discutindo política. Né? Não tinha as discussões políticas dos gregos. Né? Então eles viviam nas praças discutindo, batendo boca, e bababá, e aperreado, e gritando, enfim. O que Paulo vai dizer aqui é: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. Eu não sei para vocês, gente, mas para mim esse versículo, ele acho que a palavra é angustiante. Sabe? Eu não sei vocês, mas eu vivo a vida de uma forma extremamente corrida. Sabe, eu não sei vocês, mas eu acordo de manhã já com tudo que eu vou fazer durante o dia. Sabe, eu tenho na minha cabeça que eu preciso realizar 150 coisas durante um dia e se eu não realizá-las, nada vai ter valido a pena. Eu vivo na minha cabeça numa correria frenética de conseguir realizar inúmeras coisas ao mesmo tempo. O que Paulo vai dizer aqui é: meu irmão, esforce para ter uma vida tranquila. Sabe, quando Fernandinha fez um texto sobre andar de ônibus, né? Vocês viram esse texto? E eu achei esse texto fantástico, gente. Eu achei o texto fantástico, porque ônibus é aquela coisa, né? Eu andava, eu tenho uma grande... Quando eu tinha Orkut, eu tinha uma comunidade que era eu ando de circular bancários. Porque quem já andou de circular bancários sabe o que é pegar um circular bancários. E eu morava lá para dentro dos bancários, quase ali no Timbó. Então, meu amigo, esse ônibus rodava, viu? Rodava. Então era aquela coisa, sabe, de você tem 1000 coisas para fazer. Lá na principal dos bancários passa 500 ônibus vindo de Mangabeira, só que era muito longe, então eu tinha que esperar. E aí sabe quando Fernandinha fala que às vezes você espera 30 minutos, 40 minutos, aí passa o ônibus, aí você chega correndo, né? Aí ele, tá vindo outro atrás. E aí você fica lá. Uma vez que eu esperei lá no Conde, eu trabalhava lá na Casa de Recuperação. Da Casa de Recuperação para a BR andava assim uns 20 minutos. Né? Principalmente eu. Tirava uns 20 minutos. Com muita preguiça. E quando cheguei na BR, uma dor de barriga. E eu esperei 1 hora com dor de barriga por esse ônibus. Né? Então, quando a gente vê isso, sabe, a gente começa a ver que somos pessoas, tipo robôs, programados a trabalhar 24 horas por dia. Gente, sabe qual é o grande problema disso aqui? É porque às vezes a gente vive a vida sem nenhuma perspectiva do céu. A gente vive a vida, sabe, como se tudo que nós podemos fazer, temos que fazer aqui, e temos que investir aqui, e temos que arrecadar tesouros aqui, porque tudo se resume a isso aqui. Então, meu amigo, acaba que trabalha de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite, sabe? Pessoas que trocam a igreja, pessoas que trocam esse momento para estar ganhando 10, 20, 30, 50, 100, até R$1.000, mas o que importa não é o dinheiro, o que importa é que existem pessoas aprisionadas, escravizadas pelo trabalho.
escravizada por discussões em praça pública, sabe? Sabe aquele cara? Eu tenho abuso de gente que fica discutindo futebol perto de mim. Até porque o Palmeiras vai ser rebaixado, então eu nem vou discutir. Eu vou discutir o quê? Eu sou palmeirense, eu vou ficar discutindo para quê? Né? Sabe aquele povo que ama discussões? Esse povo, gente, ele estava em casa, né? Já tinha um monte de trabalho em casa, aí fazia, eu vou para a praça discutir. Chegava na praça para ficar batendo boca, sabe? Não, porque prefeito tal vai ganhar, porque prefeito tal vai ganhar, porque esse é safado. Só um, né? Não, porque esse não presta. Só ele não presta. Né? O resto tudinho é bom. Sabe, gente, pessoas que vivem morrendo por discussões. Sabe, pessoas que vivem morrendo de trabalhar, pessoas que vivem com uma vida louca, com uma vida desenfreada, com uma vida que se resume unicamente a isso aqui. E às vezes você é assim, sabe pessoas na internet que vivem de discutir? Não tem isso agora, né? O cara bota uma postagem no Facebook, dia desse eu vi isso. O cara bota uma postagem no Facebook, aí o outro começa logo assim, seu burro, você não viu isso, isso e isso? Praça pública, gente. Pessoas que vivem unicamente para discutir, pessoas que vivem unicamente para, sabe, denegrir o outro, pessoas que vivem exclusivamente pensando no seu eu, no seu dinheiro, no seu bolso, nos seus sonhos, nos seus planos, no seu trabalho, no seu estudo, no seu... Tem uma música de Marisa Monte, a levita Marisa Monte, Valadão, cadê? Chama Vilarejo. Vocês já viram? Já? Então não vou dizer mais não. Gente, Vilarejo é uma música que diz o seguinte. Há um vilarejo ali. Vocês querem que eu vá cantando? Há um vilarejo. Amém, irmão. Deus te abençoe, viu? Vou falar então. Diz assim. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando um mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção. Tem um verdadeiro amor para quando você for. Agora tu quer ir, né? Tem um verdadeiro amor para quando você for. Normalmente, quando eu escuto essa música, eu gosto muito dela, ela dá muito uma visão do que seria a eternidade, né? Do que seria uma vida, um mundo transformado, se não a eternidade, o milênio, né, de um mundo transformado, regido pelo senhorio de Cristo, sabe? Essa música me leva muito para um mundo que um dia eu vou viver, essa música me leva muito para a perspectiva da eternidade, sabe? De que um dia tudo será mais calmo, de que um dia nós viveremos de adorar o Senhor, nós trabalharemos, enfim. Sabe, nesses momentos, gente, é o momento que eu paro na minha vida assim e faço, meu Deus. O versículo 11 da carta diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila. Entendeu? Esforce-se para ter uma vida tranquila. Gente, lute para investir nos seus horários de descanso. A Bíblia fala do dia do Senhor, eu não estou dizendo que você vai ter que guardar o sábado, né? Eu não estou dizendo que tem que ser o sábado, mas existe ainda um princípio de guardar um momento da sua vida para Deus. Sua vida não pode se resumir a trabalho, estudo e só. Sabe, sua vida não pode se resumir somente a construir castelos, a construir coisas nesse mundo. Sabe, sua vida não pode se resumir a essa agonia, a essa angústia, a essa loucura que a gente vive hoje. Sabe, guardar o dia do Senhor, talvez para você não tenha nem como guardar um dia, porque você trabalha, porque você tem que trabalhar os 7 dias da semana, não sei. Mas se esforce para guardar um momento para Deus. Se esforce, gente, para ter um pouco de uma vida mais tranquila. Se esforce para ter um momento mais de, sabe, parar um pouquinho,
ler a Bíblia. Às vezes eu não vou nem perguntar aqui, mas tem gente que passou a semana inteira e não teve um momento de parar. Sabe, de descansar, de pegar a Bíblia, de ler um livro, sabe? Ou então quando você para, você não para, porque você fica pensando em tudo que você tem que fazer, ou então você para e fica se martirizando porque você parou e os outros não pararam de estudar, né? Concurseiro tem essa vida, né? Vida de concurseiro. Não, eu não posso parar. Acho que alguém eu chamei para ir para o Radicalis Beach. Rapaz, Radicalis Beach e tal, Tiago, eu não posso. Por quê? Porque eu não posso parar de estudar. Meu filho, mas é feriado. Não, mas no feriado é que eles estudam mesmo, eles vão me passar. Sabe, gente, pessoas que não conseguem parar, pessoas que não conseguem viver uma vida mais tranquila. Sabe, é interessante que ele não está dizendo tenha uma vida tranquila. Ele está dizendo se esforce para ter uma vida mais tranquila. Abra mão de algumas coisas para ter uma vida mais tranquila, gente. Abra mão de algumas coisas, sabe, de alguns momentos, de algumas, sabe, não sei, abra mão de algumas coisas para poder ter uma vida mais tranquila e dedicada a Deus. Sabe, gente, esforcem-se para ter uma vida mais tranquila. Esforce-se para você ter um momento maior com Deus, esforce para você viver um pouco mais descansado. Tem gente que eu olho assim, você está até bem, né? Tal. Quando você vê a pessoa, você morga junto com ela. Tem gente que você olha, você está bem de boa, você dormiu a noite toda. Quando você olha, você vê aquelas olheiras, aquela cara de cansado. Vive mal, vive cansado, vive triste, vive desiludido, vive morto, vive sem esperança. Quando você olha, você já fica cansado com ela já. Sabe? O seu olho já vai ficando preto de olheira só porque tu olhou para ela. Sabe, tem gente... Não, vocês sabem disso, gente. Às vezes é você que está rindo aí. Sabe? Ó, Sabrina aí, a risada. Vida aqui. Sabe? Mas gente. Pessoas que vivem cansadas. Às vezes é você. Tu vive cansado. Tu vive estressado. Tu vive cheio de trabalho. Tu não para. Olha o que ele vai dizer. Tu tá achando que a vida é só isso, é? Tu tá achando que a vida é só isso aqui. Quando acabar isso aqui, acabou. Não existe mais nada. Meu irmão, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e aí vai vir um vilarejo muito melhor do que essa realidade que a gente vive. Sabe? Pare um pouquinho, descanse um pouquinho, se esforce para viver uma vida mais tranquila. Eu não sei se você vai prezar abrir mão de um emprego, eu não sei se você vai prezar abrir mão de algumas coisas, mas se esforce para ter uma vida mais tranquila. Eu me lembro que meu sonho era advogar, gente. Meu sonho era, olha que sonho bom, né? Um futurão. E aí, mas eu gostava muito de advocacia. Advoguei, eu acho que 3 anos durante o curso, enquanto estagiário. E aí teve um momento, eu tinha 6 anos de formado, meu telefone tocava assim umas 50 vezes por dia. E aí naquele momento eu fiz, não, eu não quero mais. E eu me lembro que eu decidi, até hoje se você me perguntar, Tiago, você gosta de advocacia? Gosto, mas não quero ter a vida que um advogado tem. Tiago, por que você desistiu disso? Eu desisti porque eu vi coisas que eu acredito mais, hoje eu acredito mais na educação do que no direito, mas também teve uma questão muito forte que foi, eu não queria viver uma vida onde toda hora meu celular ia tocar com alguém me chamando. Onde eu ia estar num domingo descansando com minha esposa, alguém ia ligar e eu ia ter que ir lá resolver um problema. Está entendendo, gente? Isso é comigo, não precisa ser com você não. Mas, para mim, o meu esforço para ter uma vida mais tranquila foi mudar de profissão. A outra perspectiva, gente, é a perspectiva do cabo que dizia, rapaz, Jesus está voltando mesmo, eu não vou trabalhar mais não. Rapaz, Jesus está voltando mesmo, eu vou lá viver essa vida mundana de trabalhar, de bater ponto, não sei o quê. Eu não vou fazer isso não. Eu vou agora viver de luz. Eu vou agora viver na igreja. Né? Vou agora viver só na igreja, adorando a Deus e pedindo ajuda aos irmãos. Vou viver agora só na igreja. Uma vez, eu era líder de jovens em outra igreja, era muito novo. Aí chegou um cabo, o cabo assistiu ao culto. Aí quando terminou, fez, meu irmão, eu vi que você é um cabo de Deus. Eu, amém. Eu vi que você é um cara muito bom. Amém. Eu vi assim que você pode me ajudar. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz, porque assim, olha, porque eu estou passando por muita dificuldade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu irmão, você trabalha? Não, trabalho não. Misericórdia.
Mas você não está precisando de ajuda? Não, meu irmão, mas eu tenho vivido da obra. E que obra é essa que você faz? Eu saio nas igrejas pedindo ajuda. Muito bom. Obra, olha, isso é uma obra. Isso é obra, meu amigo. Sabe, pessoas que querem viver, sabe, gente? Eu louvo a Deus pelo emprego que Ele me deu, sabe? Eu louvo a Deus porque teve uma fase na minha vida que eu queria viver de ministério, sabe? E não que isso seja errado, isso não é errado. Mas teve um momento na minha vida que eu queria viver da igreja, sabe? Não da igreja, eita coisa... Não, mas eu queria viver só para trabalhar dentro da igreja, sabe, e tal. E eu louvo a Deus porque Ele me deu um outro emprego. Você sabe que Paulo, ele tinha a sua obra missionária, mas ele também fazia redes, para não ser pesado às igrejas. O que Paulo vai dizer aqui é, deixe de ser preguiçoso, meu irmão. Porque, gente, do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que vivem de trabalhar, tem aquelas pessoas que vivem de se escorar. Sabe, tem aquelas pessoas que vivem de achar que vão depender dos pais para o resto da vida, sabe? Aquelas pessoas que vivem de achar que o sonho de Deus para a vida delas é estudar para fazer um concurso que elas não gostam, para ser sustentado pelo papai governo, para ele fazer um trabalho lá só 2 horas por dia e ficar estudando para outro cargo. Ou seja, eu quero passar num concurso não para fazer uma função, que existe uma função social nisso. Ninguém vai trabalhar no governo para não fazer nada. Né? Daniel foi um funcionário público, gente, e ele agiu com muita ética no serviço que ele fez. E a coisa mais medíocre que eu vejo hoje de discurso é pessoas que querem ser sustentadas por papai governo para não fazer nada. Sabe? Querem fazer concurso público para não fazer nada, porque nem gostam do que vão fazer. Porque fazem simplesmente pensando em dinheiro. Olha o que diz o versículo 12. Vamos do 11. Cuide do seu próprio negócio, trabalhe com suas próprias mãos, como nós nos instruímos, a fim de que ande decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Para que as pessoas de fora, gente, olhem para você e digam, isso aí é um funcionário bom. Rapaz, pensa num funcionário aí que faz tudo certinho, chega na hora, sai na hora, faz o que tem que fazer. Sabe? Pensa num cara decente. Porque, gente, a gente espiritualizou as coisas de uma forma que a gente acha que seu trabalho carimbando papel, isso não é de Deus. Paulo vai dizer, olha, trabalhe com suas próprias mãos, cuide dos seus próprios negócios. O que Deus colocou na nossa vida para a gente fazer, de carimbar papel ao que for, faça de forma decente. É 8 horas por dia, meu irmão? Então faça por 8 horas por dia. Faça de forma decente para que quando as pessoas olharem, vejam que você é uma pessoa cristã, gente. Gente, a gente vive numa onda de preguiça, de se aproveitar dos outros, de se aproveitar de papai governo, ou se aproveitar enfim. Sabe, se você quer fazer um concurso, faça. Agora seja decente no seu trabalho. Sabe? Não vá querer pegar um trabalho só para se aproveitar. Sabe, gente, isso é tão sério. Isso é tão sério, porque as pessoas acham que se é voluntário aqui, é de Deus. Se carimba papel no trabalho, aí pode chegar atrasado, sair mais cedo e fazer errado. Tudo que fazemos, gente, tudo que fazemos, se a gente fizer de forma cristã, é para abençoar ao Senhor. E aí eu estava no meu trabalho. E aí, gente, tem uns alunos que são uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. E aí, pela 15ª vez, o menino fez a mesma coisa. E eu já tinha exortado por 14 vezes. E eu fazia, meu Deus. Aí eu fiz, meu Deus. Por que o Senhor não me botou para um concurso público aí, para eu trabalhar aí 4 horas, 3 horas por dia, sair e cuidar da obra? E aí veio a ação, né? E eu fiquei pensando, eu vi lá a ação. Uma camisa, um sorriso. E naquele momento eu fiz, não, eu vou fazer diferente. Esse menino, ele tinha um problema de raiva, sabe? Sabe aquele menino que, quando você faz qualquer coisa, ele faz... Ah! Aí, puf, faz uma besteira. Aquele cara que estoura. Ah! Puf. Eu tinha uma bolinha de massagear. Acho que uma bolinha de fisioterapia, né? Sabe aquela bolinha que você fica só apertando assim? Que tem um sorrisinho. Fica só apertando, aí fica apertando. Aí eu ficava lá, de vez em quando eu me estressava, eu ficava... Ai, bolinha. Passando a raiva para a bolinha.
Aí eu sei que esse menino chegou pela 15ª vez, a mesma coisa. Eu fiz, cara, se eu for lhe dar uma disciplina hoje, eu vou lhe expulsar da escola. Porque eu já fiz tudo com você, já lhe adverti, já lhe suspendi e tal. Eu vou fazer diferente. Levei ele para uma sala. Cara, tu sabe que tudo isso que acontece é por causa de determinadas coisas que têm acontecido na sua vida e tal. Aí ele fez. Tu vai me gritar? Aí eu, não, cara. Ele, não, porque todo mundo só me grita. Não vou fazer isso não. Espera um pouquinho. Fui na minha sala, peguei a minha bolinha, bichinha da minha bolinha, peguei minha bolinha e fiz, olha, eu lhe trouxe aqui para lhe dar essa bolinha. Aí ele fez, para que você vai me dar essa bolinha? Eu fiz, simples. Porque toda vez agora que você se estressar, você vai começar a apertar a bolinha. E aí você vai transferir toda a sua raiva para a bolinha. Aí ele, caramba, que massa, obrigado, cara. Aí quando ele ia saindo, gente, ele ia saindo, sabe aquela cena de filme mesmo? Que ele ia saindo e eu fiquei sentado assim. Aí quando ele ia saindo, ia fechando a porta, ele voltou e fez assim, eu posso te abraçar? Eu, pode, cara, vem cá. Aí peguei e abracei ele, gente. Aí eu falei, vamos orar, orei e tal. E aí eu quero dizer a Thaís que eu troquei uma suspensão por um sorriso. Tá? Gente, o fato é que Jesus vai voltar. Talvez ele não volte hoje, mas ele vai voltar. E aí a perspectiva que a gente tem que viver é, primeira, Jesus vai voltar e não existe só essa vida. Então, meu irmão, pare um pouquinho e pense mais na sua vida com Deus. Segunda coisa, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, gente, a gente vai viver em realmente um vilarejo. E aí eu vi uma música aqui que é muito interessante. Uma música muito interessante. De um grupo que chama Os Arrais. Se vocês quiserem procurar, é bem interessante. A música é Esperança. Vocês querem que eu cante? Nunca vou cantar assim. Não vou cantar não. Vocês são chatos. Quando eu aparecer aqui no louvor, vocês estão perdidos. Esperança, diz assim. Que miserável homem que sou, que me tornei. Mendigo o pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou, e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui, e as casas que eu construí longe de ti. Para trás eu deixo o homem que fui, e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando seu país, fugindo pela noite sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Essa música ele fala como um homem que vive em uma ilha, e que lá construiu várias casas, né? Até o momento que ele vê que aquilo ali não era o que ele queria. E aquelas casas ali que ele estava se esforçando muito para construir, não era o que ele queria. Ou aquela vida que ele vivia ali naquela ilha, não era o que ele queria. E aí ele começa a falar como se ele entrasse num barco e saísse daquela ilha. E aí são várias tempestades, e aí são várias coisas, mas a esperança dele, que ele diz, a esperança é que ele sabe que um dia ele vai chegar lá. Um dia ele vai chegar naquele lugar que ele um dia até já viveu, mas que às vezes se afastou. E quando eu vejo na nossa vida, gente, nesses dois limites, que são os limites de nem viver uma vida achando que a vida acaba hoje, nem viver uma vida achando que não existe amanhã. Ou seja, para que viver uma vida tão corrida? Para que viver uma vida tão louca?
sabe? E também não viver uma vida preguiçosa. Viver uma vida sabendo que tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, a gente tem que fazer com amor, tem que fazer com excelência, tem que fazer com decência. No meio termo disso, gente, está a vontade de Deus. A vontade de Deus para que a gente viva fugindo dessas casas que a gente construiu no passado, fugindo dessa vida que a gente construiu no passado e seguindo, mesmo que em tempestades, mesmo que em grandes tormentas, mas o que importa é que a gente tenha uma esperança. A esperança é que um dia Jesus vai voltar, as trombetas vão soar, aqueles que dormem, gente, um dia ressuscitarão, e aqueles que vivem depois seguirão os que dormem, e a gente viverá eternamente com Deus. Talvez algo muito parecido com um vilarejo, mas com certeza algo bem melhor do que isso. Que Deus nos abençoe a nem viver uma vida louca de ansiedade, nem morta de preguiça, mas a viver uma vida segundo a vontade do Senhor.